Seja bem-vindo ao podcast que traz uma abordagem inclusiva e transformadora para a educação. Aqui, você vai encontrar insights, reflexões e ferramentas práticas para tornar a aprendizagem acessível a todos. Junte-se a nós e vamos construir juntos uma educação mais inclusiva e justa. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês vão ver o nosso podcast. Como começamos, nosso segundo podcast, Educação Inclusiva para Todos, vou falar um pouco de mim. Meu nome é Fabrício Calvetti Campos, tenho 50 anos, formado em análise e desenvolvimento de sistemas e mais de 20 anos professor de metodologia, onde trabalhei com uma centena de alunos, ajudando-os na parte metodológica de trabalhos científicos. E hoje trabalho com esse projeto. A ideia principal do podcast é trazer para vocês coisas na área de educação, notícias, metodologias, para que a gente possa ter um local onde você possa ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? Então, essa é a principal finalidade. Acesse o meu site www.professorcalvetti.com.br e vamos começar. Só uma coisa, o podcast mudou um pouquinho, tá? Ele está dividido em várias partes. Então, primeiro uma música de apresentação, a apresentação em si do podcast. Eu falo um pouquinho sobre mim, o que eu acabei de conversar agora. Nós vamos ter um pouquinho de notícias do mundo sobre educação, notícias do Brasil sobre educação, metodologia de ensino e finalizamos com um poema. Pode ser que mude um pouquinho mais, um pouquinho diferente, mas eu quero seguir esse caminho, tá? Se você tiver alguma ideia, alguma coisa que você acha que é interessante colocar, que seja discutido sobre educação, gente, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada disso. O foco desse podcast é a educação, a informação sobre educação, metodologia, ensino, o que está acontecendo, o que temos de novo e trazer isso para nós, tá? Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Ele está começando pequenininho, mas eu espero que daqui a pouco a gente esteja grande. Um grande abraço e vamos começar o podcast. Notícias do mundo. Cúpula de transformação da educação. Apenas 1/3 de todas as crianças de 10 anos pode ler e entender textos simples. Apenas 1/3 das crianças de 10 anos em todo o mundo podem ler e entender textos simples, segundo a Unicef. A pandemia da Covid exacerbou a crise educacional já em andamento, deixando milhões de crianças incapazes de dominar habilidades básicas de numeramento, leitura e escrita. A ONU lançou a Cúpula de Transformação de Educação com mais de 100 líderes pedindo ação decisiva para garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. Propõe-se a conclusão de um pacto global de educação entre países em desenvolvimento e economias desenvolvidas, além do financiamento sustentável para a educação através da reforma do sistema tributário e da ação internacional para reduzir as brechas fiscais e os fluxos financeiros ilícitos. Gente, isso é uma notícia do mundo, Unicef. 1/3 das crianças, tá, de 10 anos em todo o mundo. Não é uma questão nacional, não é uma questão exclusivamente brasileira, é uma questão mundial, tá? Mais de 770 milhões de adultos não sabem ler nem escrever. A diretora-geral da Unesco, Andrew Azoulay, ressaltou a importância da educação como um bem público essencial para o desenvolvimento sustentável e pediu mais esforços e financiamento para lidar com o problema de falta de habilidades básicas de alfabetização em adulto, que ainda afeta 771 milhões de pessoas em todo o mundo. A pandemia agravou a situação com cerca de 24 milhões de alunos com risco de nunca mais voltar às aulas. A Cúpula da Transformação de Educação será realizada
na sede da ONU em Nova York, dia 19 de setembro desse ano. Chefe da ONU, falhas no sistema educacional podem significar um desastre para uma geração inteira. Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou para as falhas no sistema educacional global, enfatizando que quase metade dos alunos do mundo ainda são afetados pelo fechamento ou redução de horários das escolas. Devido à pandemia da Covid-19, 1,5 bilhão de crianças perderam a oportunidade de ir à escola, com cerca de 1/3 não podendo estudar à distância por não terem acesso à internet ou computadores em casa. Guterres ressaltou a importância da educação como um dos direitos humanos fundamentais e pediu por mais financiamento e cooperação global no campo da educação. Gente, isso é um problema sério, um problema mundial. Está acontecendo não só em países de terceiro mundo, mas países de primeiro mundo também. Temos que repensar a educação. É importantíssimo. E essa é a ideia desse podcast. Repensar a educação. Notícias do Brasil. O Ministério da Educação busca 4 bilhões para aumentar matrículas do ensino integral no país. O Ministério da Educação está negociando com a Casa Civil para obter 4 bilhões a fim de aumentar o número de matrículas em tempo integral nas escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio em todo o Brasil. O objetivo é oferecer 2 bilhões este ano e outros 2 bilhões em 2024 para ampliação das crianças atendidas às redes estaduais e municipais. O plano do MEC é aumentar em 3,2 milhões o número de matrículas em tempo integral, visto que atualmente menos de 20% dos estudantes do país estudam em tempo integral com prevalência no ensino médio. O modelo reduz o abandono escolar e a repetência, ao mesmo tempo que aumenta a empregabilidade e a conexão do professor e do aluno com a escola. Há resultados que indicam até redução de homicídios entre homens jovens. A notícia informa também que o valor por aluno de tempo integral é de 60% a 100% mais alto do que da escola regular, indica estudos, mas especialistas afirmam que há ganhos de eficiência nas redes, com melhor alocação de professores, redução de evasão e de repetência, entre outros, o que reduz o impacto no orçamento. A grande pergunta é: temos professores suficientes para isso? Principalmente em áreas mais pobres? Essa é a grande pergunta. Todos lança plataforma digital para monitorar o uso do orçamento do MEC. Isso aqui é importante, pessoal. O Todos pela Educação lançou uma ferramenta online para monitorar o uso do orçamento do Ministério da Educação, MEC, de forma fácil e objetiva. Através do painel de relatórios de execução de orçamentária do MEC, é possível acessar dados financeiros até 2021 sobre diversos temas relacionados à educação. Essa plataforma é importante para monitorar para onde está sendo investido o dinheiro na educação brasileira e se os gestores estão priorizando a educação básica. Os dados podem ser utilizados por especialistas e estados e municípios com tomada de decisões para o esclarecimento de dúvidas. O link desse site está na descrição no YouTube, tá? Ou painelemec.todospelaeducação.org.br. Gente, vamos dar uma olhadinha nisso. Professores, alunos, pais, principalmente professores, responsáveis, vamos dar uma olhadinha nisso, vamos ver o que está acontecendo, para que a gente possa ter mais informação. Tá? Plataforma Educacional Leia Paraná. Olha que interessante isso aqui. A plataforma educacional Leia Paraná está disponibilizada aos alunos a partir de 2023, com o objetivo de desenvolver competências leitoras, fomentar o hábito de leitura e contribuir para o desenvolvimento da cultura digital. Com 60 títulos selecionados e ferramenta contará com obras adequadas para diferentes faixas etárias e áreas de conhecimento, além de exercício para avaliar a capacidade de compreensão e análise crítica dos estudantes. Pessoal, isso aqui é muito legal, hein? leiaparaná.odilo.s. O link também vai estar lá embaixo, vai estar no meu site, www.professorcalvete.com.br. Pessoal, eu vou tentar colocar no meu site todo o podcast e o que eu fiz, tá? Da onde eu tirei a informação, que data, para que vocês possam, de repente, tirar de lá e trazer novas ideias.
Pessoal, entre em contato conosco, faça a sua parte, dê ideias de pautas para que eu possa estar trazendo, eu vou dar o nome da pessoa, óbvio, para estar trazendo coisas novas na área de educação. Precisamos transformar a educação em algo prioritário, tá bom? Metodologia de ensino. Existe uma parte do podcast que é a parte de metodologia. O que é isso, tá? Eu vou tentar trazer as metodologias principais de ensino e trazer coisas experimentais, coisas que estão acontecendo no mundo que podem, a qualquer momento, trazer algo totalmente novo, que pode ser que o professor, no seu dia a dia, não consiga trazer essa informação, não consiga procurar essa informação, então vai encontrar aqui no podcast uma fonte de informação. Tá? Acho que eu falei informação demais, mas eu vou acostumando com isso. É o meu primeiro vídeo, tá? Qual a importância da cognição para uma criança na educação? A cognição é um aspecto fundamental no desenvolvimento infantil e desempenha um papel crucial na educação. A cognição refere-se à maneira como as crianças adquirem, processam, armazenam e aplicam conhecimento e informação. É através da cognição que as crianças aprendem a ler, escrever, fazer cálculos matemáticos e resolver problemas complexos. A cognição também está diretamente relacionada à capacidade da criança de pensar, raciocinar, memorizar, concentrar-se e tomar decisões. Isso significa que a habilidade cognitiva são essenciais para o sucesso acadêmico e para a vida futura da criança. Os professores devem estar cientes da importância da cognição para o aprendizado da criança e incluir atividades que estimulem o desenvolvimento cognitivo em suas práticas educacionais. Isso pode ser feito por meio de jogos, brincadeiras, desafios e tarefas que exigem a aplicação de habilidades cognitivas, como a resolução de problemas, a análise crítica e a tomada de decisões. Além disso, a cognição também está intimamente ligada ao desenvolvimento socioemocional da criança, já que as habilidades cognitivas permitem que a criança compreenda e lide com emoções e interações sociais de forma mais adequada. Por essa razão, o desenvolvimento cognitivo é um componente essencial para a formação do cidadão consciente, crítico e capaz de contribuir positivamente para a sociedade. Pessoal, aquelas notícias que eu coloquei lá do mundo, 10 milhões de crianças não conseguem ler, não conseguem escrever, não conseguem compreender um texto simples, cai nisso. Pensem nisso, gente. Isso é algo muito importante. Tá? Quais são os 3 autores mais importantes nessa área? Há muitos autores importantes na área de cognição, mas 3 dos mais influentes são Jean Piaget, Lev Vygotsky e Jérôme Brunet. Cada um desses autores tem uma abordagem distinta em relação à cognição e aprendizado, bem como uma visão específica sobre o método de investigação em suas pesquisas. Jean Piaget é conhecido por seu trabalho pioneiro no estudo do desenvolvimento cognitivo infantil. Ele desenvolveu uma teoria de estágio do desenvolvimento cognitivo que descreve como as crianças constroem seu conhecimento e entendimento do mundo à sua volta. Piaget aplicou um método experimental em suas pesquisas, observando crianças em diferentes estágios de desenvolvimento, enquanto realizavam tarefas específicas e, em seguida, analisando suas respostas. Sua abordagem baseia-se na combinação de observação e experimentação. Lev Vygotsky. Vygotsky é conhecido por sua teoria sociocultural do desenvolvimento cognitivo, que enfatiza a importância da interação social no processo de aprendizagem. Ele acreditava que a aprendizagem é um processo social que ocorre em um contexto cultural específico. Vygotsky aplicou um método de investigação que enfatiza a observação da interação entre a criança e seu ambiente social, incluindo adultos, pares e ferramentas culturais. Jérôme Brunet. Brunet é conhecido por sua teoria de aprendizagem, por descoberta e por sua ênfase na importância da narrativa na aprendizagem. Ele acreditava que as crianças aprendiam melhor por meio da exploração ativa do ambiente e da construção do seu próprio conhecimento. Brunet aplicou um método de investigação que enfatiza a observação da criança em ação, assim como a análise da narrativa de histórias contadas pela criança. Cada um desses autores tem uma abordagem distinta em relação à cognição e ao aprendizado, bem como uma visão específica sobre o método de investigação em suas pesquisas. Cada abordagem tem sua própria contribuição para a compreensão do desenvolvimento cognitivo
e da aprendizagem infantil, e muitas vezes são usadas em conjuntos para ajudar a criar uma visão mais completa desses processos. Trouxe esses três principais, existem vários. Ao longo desse ano nós vamos trabalhando cada um deles dentro da sua prioridade, mas cada um tem seu lado bom, seu lado ruim, e que deve ser usado de forma bem específica para cada caso. Tá? O que muda na educação em tempo de acesso fácil e rápido à informação? A disponibilidade da informação na internet, o acesso rápido e fácil a essa informação mudaram a maneira como as crianças aprendem e processam informações. Isso significa que os professores precisam se adaptar e encontrar novas formas de ensinar e motivar seus alunos. Gente, a nossa geração é uma geração que foi ensinado em um mundo totalmente diferente, totalmente distinto. Nós tínhamos que ir à biblioteca, nós tínhamos que procurar, nós líamos. A nossa imaginação era muito mais aguçada porque nós líamos e o nosso cérebro tinha que imaginar aquele livro, aquele ambiente. Hoje tudo é muito mais fácil. Posso ser um cara antiquado, velho, mas nós temos que repensar isso. E aí eu estou trazendo umas novas abordagens que estão sendo feitas no mundo todo. Tá? Visual Thinking Strategy, VTS. Esta é uma abordagem inovadora que pode ajudar a criança a compreender poesia e outros textos literários e tem sido utilizada em vários países com resultados positivos. VTS é uma abordagem de ensino que usa imagem para estimular o pensamento crítico e análise de textos. O método VTS consiste em 3 perguntas-chave que são feitas aos alunos enquanto observam uma imagem. O que está acontecendo nessa imagem? O que se você vê que faz você dizer isso? E o que mais você pode encontrar? Os alunos são encorajados a expressar suas opiniões e ideias e a conversa é orientada pelo professor de uma maneira que estimula o pensamento crítico e reflexões. A abordagem VTS pode ser aplicada a textos literários, como poemas, por meio da utilização de ilustrações ou outras imagens que representam as ideias presentes no poema. Ao invés de pedir que o aluno leia o poema e responda às perguntas, o professor pode usar imagens para estimular a discussão sobre o tema, personagens, atmosferas e outras características do poema. Essa abordagem ajuda os alunos a desenvolver sua capacidade de análise e interpretação de texto de forma mais engajada e criativa. Embora essa abordagem não seja amplamente utilizada no Brasil, ela está se tornando cada vez mais popular em outros países e pode ser uma ferramenta inovadora para ajudar crianças a compreender poesias e outros textos literários de uma forma mais envolvente e participativa. Existem países da Europa em que as crianças são levadas até museus e aí existe uma pessoa ali que eles param na frente de uma obra e ela pergunta, cara, o que tu está sentindo? O que tu está vendo? Cara, isso é importantíssimo, externar isso. É uma abordagem muito legal. Agora eu vou botar métodos experimentais que estão sendo utilizados no mundo todo e que alguns estão dando certo, outros não, mas são experimentais. Um deles é o método Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, em português, que consiste em mudar a ordem tradicional do processo de ensino e aprendizagem, em que o professor explica o conteúdo em sala de aula e o aluno faz tarefas de casa. No método Flipped Classroom, os alunos estudam o conteúdo em casa por meio de vídeos, textos e outros materiais. Em sala de aula, o tempo é dedicado a atividades práticas, discussões e esclarecimentos de dúvida. Essa abordagem ajuda os alunos a se tornarem mais ativos no processo de aprendizagem, permitindo que eles aprendam o seu próprio ritmo, revisem o conteúdo quantas vezes quiserem e interajam com o professor e colegas em ambientes mais colaborativos. Outro método experimental tem sido utilizado em alguns países é a aprendizagem baseada em jogos, ou gamificação, que consiste em utilizar jogos e outras atividades lúdicas para ensinar conceitos e habilidades. Essa abordagem permite que os alunos se envolvam mais com o conteúdo, desenvolvam habilidades de resolução de problemas, trabalhem em equipe e tomada de decisão, enquanto se divertem e aprendem de forma mais eficaz. Eu estou lançando um livro, mais daqui a um mês e meio, sobre gamificação. Tá? Trabalho com isso e eu acho fenomenal. Estudem e leiam um pouco, porque é fenomenal. Aprendizagem personalizada. Esse método se concentra em personalizar o processo de aprendizagem de acordo com a necessidade, interesse e habilidade de cada aluno.
Em vez de seguir um currículo pré-determinado, os alunos têm mais autonomia para escolher o que querem aprender, como querem aprender e em que ritmo. O papel do professor é de orientador e facilitador, ajudando os alunos a definir seu objetivo de aprendizagem e oferecendo recursos e suporte quando necessário. Muito legal isso aqui. Não precisa ser usado em todas as aulas, mas eu acho que deveria ter um tempinho para isso. Isso aqui é muito interessante. Aprendizagem baseada em projeto. Esse método se concentra em permitir que o aluno trabalhe em projetos práticos que abordam problemas reais e relevantes. Os alunos são encorajados a colaborar com equipes, fazer pesquisas, realizar entrevistas e apresentar seus resultados em diferentes formatos. Esse método ajuda os alunos a desenvolver a habilidade de pensamento crítico, criatividade, comunicação e liderança, enquanto aprendem a aplicar o conhecimento em situações práticas. Ambos os métodos utilizam a importância da personalização e da contextualização do processo de aprendizagem, permitindo que os alunos tenham mais controle sobre seu próprio aprendizado e desenvolvam habilidades que são essenciais para o sucesso no mundo atual e futuro. Gente, deem uma estudada, dão uma olhada na internet. Cara, são métodos experimentais, são métodos que já estão sendo utilizados, que são muito legais e podem abrir a mente de vocês e fazer uma aula totalmente diferente, que pode fazer com que o seu aluno veja a matéria de forma diferente e que olhe e diga, cara, eu preciso aprender isso aqui. A última parte do podcast, que é o poema. Na realidade, no primeiro podcast, eu trouxe um poema de Laurindo Ribeiro e vou, como exemplo, aplicar VTS, aquele primeiro método que eu falei lá há pouco, onde utiliza a observação de imagem para desenvolver habilidades de pensamento crítico e comunicação. Embora a técnica seja frequentemente usada como imagem, ela também pode ser usada como texto, como poemas, para incentivar a discussão e a reflexão sobre temas e ideias importantes. Para utilizar o poema com VTS, podemos seguir os seguintes passos. Primeiro, leia o poema com os participantes. Peçam para que leiam o poema em voz alta e façam uma pausa após cada estrofe para discutir suas impressões iniciais. Em seguida, peçam que os participantes observem o poema com atenção e comentem o que vem. A VTS geralmente usa uma imagem como ponto de partida para a discussão, mas no caso do poema, você pode pedir para que os participantes descrevam as imagens que surgem em suas mentes ao lerem o texto. Depois de discutir as impressões iniciais, peça aos participantes que reflitam sobre o poema. Você pode fazer perguntas abertas para incentivar a discussão, como: o que o poema significa para você? Ou quais são as ideias principais que você tira do poema? Finalmente, peça que os participantes discutam como o poema se relaciona com as suas próprias experiências e com o mundo ao seu redor. Eles podem compartilhar histórias pessoais relacionadas ao tema do poema ou fazer conexões com eventos ou questões atuais. Com esses passos, você pode usar o poema como ponto de partida para uma discussão rica e reflexiva sobre os temas importantes como a dor, inspiração artística e a busca pela verdade. É isso aí, pessoal. Acesse o site www.professorcalvete.com.br. Estou aberto a discussões, críticas, ideias. Deem ideias. Área de educação. Não é uma discussão política, não me interessa a política, não me interessa quem é o governo, quem deixa de ser, o que me importa é levar notícias sobre educação, isso diversas, para todos nós. Um grande abraço a todos.